Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo. Trago agora neste momento o estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Agora com as questões 217 a 226. Leitura e reflexão. 217. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Resposta. A maneira mais simples é o de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Cada um de nós sabe as suas fraquezas. No íntimo do nosso coração nós sabemos aonde mais aperta o sapato, como dizemos, e precisamos vigiar. Aquilo que ainda não temos condições de dominar, nos afastemos, até que tenhamos condições de, com oração, paz e tranquilidade, enfrentarmos pouco a pouco, partindo do íntimo de dentro de nós, certo? Quarta parte, tema iluminação, a partir do item necessidade. Questão 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? Resposta: de modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada uma na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas a custo de grande esforço e trabalho individual. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Passo a passo, devagar, um instante de cada vez, a partir da leitura da construção dentro de nós mesmos das fortalezas, vamos meditando e estudando sobre aquilo que estamos recebendo e assim vamos crescendo passo a passo. Questão 219. Nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal do ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Resposta: numerosos filósofos há compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo e seus valores cristãos não possuem finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual do Evangelho de Jesus pode iluminar, e engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Portanto, através da libertação da escuridão, tirando o véu dos nossos olhos que nos encobre, a doutrina espírita nos esclarece sobre os fenômenos da vida, nos faz ver, mas saber por que vê. O que eu vejo aqui?
somente uma mão, somente um corpo de carne? Não, eu vejo além disto e me mostra por que buscar além do hoje, construção do amanhã, certo? Questão 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Resposta: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto a sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Portanto, crer, mas saber por que crer. No momento em que eu busco o conhecimento, eu ilumino a minha alma. E eu creio porque eu sei no que eu estou crendo. Porque se torna uma fé racionalizada, tal qual Allan Kardec nos colocou. Questão 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? Resposta: é certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa, confiada ao seu esforço. No círculo da vida, contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada, de muitos séculos no planeta, pelos vícios de toda sorte. Temos plena confirmação deste acerto no ultra-racionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Mas que, em toda a parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias da realização e, todavia desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime. Embora o Fausto da civilização, reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental nos bastidores do amor próprio se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Portanto, o amor segue sendo a base de tudo. Através do amor, eu tomo consciência do que eu estou fazendo aqui e eu procuro fazer ao próximo exatamente o que eu gostaria que a mim fosse feito. E desta forma, nós vamos progredindo, passo a passo, também de forma racionalizada, sonhando, como nós dizemos, com os pés no chão, certo? Questão 222. O que significa o chamado toque da alma, ao qual muitas vezes se referem os espíritos amigos? Resposta: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se um santuário íntimo à luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossíveis para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. 223. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? Resposta: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. E a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos
não podem ser tão fáceis como as de um jovem, em função de sua instrumentalidade sadia. Fisicamente falando, os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si próprios, de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. Busquemos os esforços por nós mesmos e busquemos iluminar tanto quanto possível aqueles que estão à nossa volta, estejam aonde estiverem, e desta forma teremos cumprido com a nossa missão mínima de iluminar consciências, certo? 224. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço de iluminação de si próprias? Resposta: nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. 225. Tema: trabalho. Como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Resposta: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina aumentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem, espiritual em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do iluminado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam ostentações de autoridade, de poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de todos os trabalhos do mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. E agora a questão final do nosso vídeo de hoje. 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Resposta: essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa lei é para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará, em tempo algum, a divina inspiração de sua bondade infinita. Trabalhe a lei do progresso. Trabalhemos em qualquer plano onde estivermos, trabalhamos sem cessar, fortalecendo os nossos passos na direção da iluminação espiritual, material e também caminhando na nossa ascensão. Passo a passo subiremos no nosso progresso das nossas encarnações, mas para isso precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscar o nosso caminho, que envolve o estudo, o conhecimento e colocando vírgula a vírgula cada dia
Tudo isso tem ação, certo? Eu sou Débora Rabelo, este foi mais um estudo da obra O Consolador. No próximo vídeo estaremos adentrando nas questões 227 a 236. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus, Soluço nos abençoe e até a próxima.